Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos hoje ver o último tópico de polinômios, que é a parte de polinômios simétricos, para dizer que isso é um assunto grande pra caramba, não polinômios simétricos, mas polinômios em si. Então, meu amigo, é hora de você revisar isso daí o mais rápido possível, porque você já viu que em prova as questões misturam tudo uma coisa na outra, sem contar quando bota números complexos e outras matérias, então você tem que revisar e eu aconselho até que revise um pouquinho antes de entrar aqui. Isso vai ter muita conexão com as matérias anteriores? Não vai ter muita não, tá? Então, pelo menos isso aqui já é um capítulo à parte. Caso você esteja muito enrolado, você vai conseguir entender, sim, se depender da aula. Não tem problema você estar atrasado com conteúdos anteriores. Já deixei meio resumido aqui, até porque você sabe que depois no PDF, né, você vai ter isso aqui resumidinho. Então não precisa também copiar que nem um doido, a menos que você seja o cara que aprenda enquanto copia e você vai pausando aí o vídeo, né? Enquanto isso. Cara, polinômio simétrico, o que é isso, né? De onde surgiu? São expressões de mais de uma variável em que você repara que se eu troco uma variável pela outra, você não sente nenhuma diferença. Por exemplo, aquele SN ali em cima, eu posso falar que é um f de xy, né? Que é um xin com y elevado a n. Mas se eu trocar o y pelo x e o x pelo y, não faz diferença, né? Que o y vai para o lugar do x, o x vai para o lugar do y, e justamente pelo fato de ser um polinômio simétrico, de ser uma expressão simétrica, você não vê nenhuma diferença. O que não aconteceria se tivesse um 2 aqui, por exemplo, né? Se fosse xin com 2yn. Aí teria diferença. Mas nesse caso aqui, não. Então, todo polinômio, né, com 3 variáveis e por aí vai, em que isso aconteça, o f do xy seja igual ao f do yx, você vai chamar de polinômio simétrico, tá bom? E aí tem uma notação aqui que, tipo, algumas pessoas até confundem essa matéria com somas de Girard. Por quê? Com soma de Newton, perdão. Por quê? Porque você vai ter aquela notação ainda de S0, S1, S2, né? Que é a soma das raízes elevadas a um dado expoente. Então, como aqui são só duas raízes, né? Eu tenho que o S0 é a soma delas elevadas a zero. Terei que o S1 é a soma delas elevadas a 1. Inclusive, vale dizer que o S0 é sempre igual ao grau da expressão, já que é soma de vários 1s, né? É 1 mais 1 que eu estou somando aqui, se forem 3, 1 mais 1 mais 1 e por aí vai. Agora, esse sigma, não sei o que é sigma, é uma novidade. Sabe quando você estava fazendo aquelas relações sobre produto? E tinha pegar as raízes somadas de uma em uma, depois 2 a 2, depois 3 a 3. Pois é, você vai ter também isso aparecendo. Então você vai ter duas notações em paralelo que são depois, na hora de formar uma lei de formação do polinômio simétrico, que é essa aqui embaixo, que a gente vai explicar como é que se escreve isso, mas você está vendo que elas vão ser usadas juntas, né? De forma simultânea. Então vamos entender primeiro o que cada notação significa, para não dar ruim já aqui. O S0, S1 da aula de soma de Newton, eu sei lá na aula que eu falei sobre isso, que você já entendeu o que é. Os sigmas, então, seriam o quê, gente? Sigma 1, né? Vai ser a soma delas tomadas 1 a 1. Se fosse, por exemplo, deixa eu botar aqui com 4 valores, que fica mais claro, né? Senão com 2 fica muito tendencioso. Se fosse isso aqui, ó, polinômio simétrico com 4 variáveis, x, y, z, w. Aí o sigma 1 seria a soma delas tomadas 1 a 1. O sigma 2 é quando eu pego elas de 2 em 2. Quantos termos que eu vou ter? Em combinação de 4 a 2 dá 6, não é isso? E também, se eu pegar o sigma 3, aí vai ser tomá-las de... vai ser tomá-las de 3 em 3. Então, o sigma 3 aqui, ele vai ser XYZ mais XYW mais YZW mais falta um que é o Y, o XWWZ, né? E o sigma 4, vou deixar aqui do lado, seria o XYZW.
Então, sigma 1, estou pegando elas de uma em uma, sigma 3, 2 em duas, sigma 2, 2 em duas, sigma 3 de 3 em 3, e o sigma 4 de 4 em 4. É isso, tá, gente? E assim, é claro, você vai observar que o sigma 1, por acaso, né, o start de cada símbolo, de cada tipo de sequência é o mesmo, que o S1 é igual ao sigma 1. O que importa é você entender que o sigma 1, em qualquer ordem que eu tenha, é sempre igual ao S1, tá? Importante você notar isso. Você não está entendendo errado, não. É isso mesmo. Então, como é que é a fórmula aqui? Cada SN vai ser, é assim, ó. Você sempre começa pelo sigma 1 e vai subindo o valor dele. Sigma 2, sigma 3, sigma 4. Tem o sinal que o primeiro é o mais e ele vai alternando. E depois que escrever o SN, o primeiro S daqui é sempre o SN menos 1. Sempre um a menos. Você pode observar também que a soma do índice do sigma com S sempre dá N. O N-1 corta com 1 dando N. O N-2 corta com 2 dando N, né? Então, por exemplo, aqui, no caso geralzão mesmo, que eu tenho ordem 3, como é que isso iria ficar? Tem que ter sigma 1, tem que ter sigma 2, tem que ter sigma 3. Eu vou até o sigma 3, que só existe sigma 3 aqui, né? Porque eu só tenho 3 raízes. Só tem 3 variáveis, né? E aí aqui, ó, seria Sn menos 1, aí o sinal troca, Sn menos 2, aí fica mais de novo, Sn menos 3, né? Ou seja, a partir aqui do S3, a partir do S3, ou seja, para o S4, para o S5, para o S6, você sempre vai usar os 3 termos anteriores a ele para chegar a algum lugar e para relacioná-lo com os sigmas e esses anteriores. Bom, galera, vamos agora resolver esse exemplo aqui, tá? Só uma coisa, eu sei que nessa parte do S2 o pessoal sempre fica meio intrigado e eu não gosto de deixar o cara com dúvida, né? Então, olha só para quem fica intrigado com isso, tipo aqui, né, a gente sabe que nessa questão o Sn é o quê? O x a n mais y a n mais e a n. O S2 seria a soma dos quadrados dessas variáveis. Repara, de produto notável, a gente sabe que aquilo que está ali é a mesma coisa. Que x mais y mais e ao quadrado menos 2 vezes xy com xe com yz, não é verdade? Repara que o x mais y mais e é o S1, que está ao quadrado. E esse xy, xe e yz são o sigma 2. Então, eu estou realmente dizendo, ó, que o S2 ele é quem? O sigma 1 ao quadrado. Lembrando que o S1 é igual sempre ao sigma 1, menos 2 sigma 2. Então tá tudo certo, galera, tá? É que o pessoal fica meio bolado ali e fala, meu Deus do céu, deu merda. Não, ó. Quer ver? Se eu criar pela fórmula, você vai ter o que aqui, né? Que o S2 é igual a sigma 1 S1 menos sigma 2 S0. Sigma 1 é a mesma coisa que o S1, né? Então é melhor até trocar aqui o S1 pelo sigma para você enxergar que está igual. Sigma 2, o que vai ser o sigma 2? É a soma dos produtos tomados 2 a 2. Vou deixar aqui. Só o S0, cuidado, tá, gente? Quando eu estou usando essa notação, eu estou considerando que eu estou pegando um polinômio simétrico aqui, ó, como eu estou no S2, eu estou pegando um polinômio simétrico de, no caso, 2 variáveis. Então ficaria aqui 1, 2, tá bom? Só cuidado com isso no jeito de usar a fórmula. Então você vai ter sigma 1 ao quadrado menos 2 sigma 2. Igualzinho ao que está ali embaixo. Aí vamos embora. Na questão que eu estou te dando, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter que, basicamente, ele está dando que o S1 é igual a 1, né? Basicamente, ele está dando que o S1 é igual a 1. E o S1 é a mesma coisa que o sigma 1, então eu já tenho o valor dos dois. E também
eu vou ter aqui embaixo aqui S3 com sigma 3 é o S4 mais 1. Então fica S1 igual a sigma 1. Então S3 mais sigma 3 é igual a S4 mais 1, tá? Então beleza, o que você vai ter aqui? Aqui, gente, a gente pode fazer o seguinte, vamos montar o S4 pela fórmula, né? Então S4 vai ser o quê? Ó? Sigma 1, sigma 2, sigma 3, tá? Sigma 1, sigma 2, sigma 3. E aí você vai ter o quê? Você vai ter aqui que sigma 1 vezes S3 menos sigma 2 vezes S2 mais sigma 3 vezes S1, tá? Tá aqui. Beleza? E aí, você vai ter o seguinte. Substituindo, o sigma 1, ele vale 1, né? O S3 deixa como tá. Sigma 2 eu não tenho. S2 eu já te mostrei ali que ele vai acabar dando sigma 1 ao quadrado, que é 1, menos 2 sigma 2. E o sigma 3, que eu não tenho, vezes S1, que é 1. Cara, só que no caso, quando eu pego aqui em cima, ó, se eu jogo tudo para o outro lado, eu vejo que o sigma 4 ele é S3 mais sigma 3 menos 1. E olha só que legal, desse lado, aquilo que eu tenho, que eu não tenho, vai cortar com o da esquerda. Porque aqui eu peguei e substituí o S4 ali dentro, né? O S4 ali deu S3 mais sigma 3 menos 1. E se eu peguei aqui, ó, e botei lá embaixo no lugar dele. Isso aqui eu só repeti do que estava ali em cima, né? Só que isso morre com isso e isso morre com isso. E aí, o que vai sobrar no final? Menos 1 de um lado, que será igual a isso aqui do outro. Vai ficar, então, menos 1, que é igual a menos sigma 2, vezes 1 menos 2 sigma 2. Ou 1 que é igual a sigma 2, vezes 1 menos 2 sigma 2. Aí, beleza. Você vai ter aqui que 1 é igual a sigma 2 menos 2 sigma 2 ao quadrado. Passa isso para a esquerda. Que aí você vai ter uma equação do segundo grau em sigma. Pronto. Faz o delta disso. Vai dar b ao quadrado menos 4ac, só que deu ruim, né? Aqui nessa questão, eu estava querendo as soluções reais, tá, gente? Só para vocês saberem. Eu esqueci de falar isso. Tá? Então, como eu quero a solução real e eu não consigo achar sigma 2, significa que a solução será vazia aqui nesse meu exemplo. Tá bem? Se não, eu iria do sigma 2 continuar fazendo e atrelar isso daqui a alguma fatoração para me ajudar. Tá bom?